Olá pessoal, eu sou Tânia Abreu, estou aqui com o Marcos Wilmer para mais uma série, um episódio da série Tapas. Hoje a pergunta é tua, né? Tá. Amor, o que são os condicionamentos? Todo mundo fala em condicionamento. O que é realmente o significado desse conceito, relacionamento? Condicionamento. Condicionamento, sim. Eu acho que eu vou contar duas historinhas. A primeira delas tem a ver com o que se considera como a origem dessa palavra. Teve uma vez um neurocientista, foi bastante famoso esse camarada, chamava-se Pavlov, que estudou uma coisa que ele chamou de reflexo condicionado. Eu acho que condicionamento vem dessa coisa do reflexo condicionado, né? Ou seja, que é um reflexo que não é instintivo. Ele não parte de uma coisa de autossobrevivência, não parte de uma coisa real. Ele parte de uma associação que se faz mentalmente. Então vou contar a historinha dele. Ele pegou um cão, né? E todos os dias, numa determinada hora, ele tocava um sino, balançava um bife e entregava para o cão, que traçava o bife feliz da vida. Fez isso algumas vezes. Até que num dado momento, e cada vez, claro, que ele tocava o sino e balançava o bife, o cão já começava a salivar. Ou seja, já estava esperando a história. Até que um dia, ele simplesmente tocou o sino e o cão começou a salivar. Não havia bife. Ele só tocou o sino e o cão começou a salivar. Ou seja, o cão associou uma coisa com a outra. Era esse o estudo que ele estava fazendo. Que então, digamos, surge um reflexo corporal, o que se pareceria então uma coisa instintiva, a partir de um condicionamento. Ou seja, de uma coisa que não tem nada de instintivo e é totalmente artificial. Tá? Então essa foi a historinha do Pavlov. Eu, de minha parte, inventei há um tempo atrás, não sei se tu vais te lembrar, eu inventei um personagem que eu chamei de Alfredinho, que era um menininho muito bonitinho, muito limpinho, muito inseguro e encantado com a mãe dele. A mãe era uma mulher maravilhosa, linda, com um perfume extraordinário, umas pernas longas para aquele garoto pequenininho, que a única coisa que ele queria saber era de ficar abraçado nas pernas da mamãe, que era, meu Deus, aquilo ali era o paraíso para ele. E a mãe, por sua vez, aquela mulher toda dinâmica e cheia de coisas para fazer, tudo que fazia era rejeitar o Alfredinho, do tipo, sai Alfredinho, ui, grudado o tempo inteiro, sai, deixa a mamãe trabalhar. Deixa a mamãe trabalhar, mamãe tem que sair, não sei o que, tarará. Tá bom. Passam-se uns anos, o Alfredinho vira o Alfredo, que vai trabalhar num banco e resolve a sua autonomia, mas ainda não conseguiu encontrar uma companheira. E um dia, então, ele vai a um baile. E nesse baile tem 100 meninas, 100 moças, né? Dessas 100 moças, 99 são muito receptivas. A ele. E uma é rejeitadora. Tu tens uma chance de adivinhar por quem ele se apaixona. Pela que o rejeita, claro. Por quê? Porque ele já se habituou com aquilo. Esse é o universo que ele domina. Esse é o universo que ele conhece. Esse é o conhecido para ele. Esse é o conhecido para ele. A famosa merda quentinha, né? A merda quentinha. É uma merda, mas é quentinha. Né? Então tem essa coisa de ficar meio que acomodado no conhecido. Eu tenho para mim que condicionamentos também têm um significado de estabelecer condições. Eu só vou conseguir ser feliz se eu tiver isso, tiver aquilo, um bom namorado, uma boa esposa, um filho não sei o quê, um Porsche, um não sei o quê, tarari, tororó. Se mamãe me amar, se alguém me amar. Se mamãe me amar, se eu conseguir, sei lá eu o quê,
se as pessoas me aplaudirem, né? Se as pessoas Se eu for gostarem amado, de se eu for mim, aceito. né? Então, essa é a forma como nós vamos cerceando a nossa própria liberdade, né? Estabelecendo condições. Então, aquilo que nós falamos um dia desses, de que a respeito da felicidade estável, nem pensar. Né? Porque para eu ser feliz, eu preciso de uma série de coisas que não tem nada a ver com a realidade, não tem nada a ver com a essência dele. É apenas aquilo a que a pessoa foi condicionada a acreditar que seria a sua realização. Então, diante de tantas condições, tantas limitações, a vida não pode fluir. Não há fluidez, não há espontaneidade, há apenas a chata, eterna repetição das coisas. E da mecanicidade, né? E É a própria mecanicidade, né? E uma vida mecânica não pode levar nunca... Bom, é o oposto da presença, é o oposto da meditação, é o oposto do amor, é a antivida total. Mas é aquilo que nós temos para lidar. Sim. Isso eu acho que é uma parte importante a gente saber. Né? Que se esses são os nossos impedimentos, que não é culpa de ninguém, não estamos aqui buscando culpado, estamos aqui buscando solução. Né? Isso foi um processo que foi acontecendo tanto familiarmente, quanto afetivamente, quanto socialmente, quanto politicamente, sociologicamente. Esse foi um processo que foi acontecendo de adaptar seres humanos a determinadas condições para que a sociedade se desenrolasse de tal e tal maneira. Né? Então, esse é um processo que aconteceu. Essas coisas representam, portanto, os condicionamentos, sendo essa coisa que nos cerceia, nos limita, elas são as barreiras que nós precisamos vencer para atingir, alcançar a liberdade. E, portanto, é bom que a gente conheça quais são as barreiras. Porque simplesmente falar de condicionamento, blá, 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 blá. A questão para nós, individualmente, é saber quais são os nossos condicionamentos. O que me impede ainda de chegar a tal grau da minha desejável liberdade. Exatamente. Né? Então, isso é que precisa ser visto. Por isso que tem aquela história, que eu acho uma espetacular frase de um mestre antigo, que virou para o discípulo que estava querendo pular etapas, né? Porque mexer no condicionamento é meio chato, né? É meio chato. Reconhecer uma craca em cima de cada um de nós, uma geleca repetitiva nojenta. É bem desagradável o troço. Mas tu não podes limpar aquilo que tu não vês. Né? Então esse tal mestre, observando que o discípulo não estava lá muito propício a botar a mão na massa, um dia vira-se para ele e fala: tu não pretendes chegar onde eu cheguei sem passar por onde eu passei, não é? Ou seja, não se chega ao paraíso sem passar pelo inferno. Não tem corta-caminho. Então tem que arregaçar a manga e botar e olhar para isso. Quais são as coisas mecânicas repetitivas que eu venho fazendo esse tempo todo e que não me levam a nada, sabe? Não me deixam, não me deixam ver a grandeza da vida. Eu não me libero, eu não me libero, eu não vejo com liberdade, eu não ajo com liberdade, eu sou apenas um escravo daquilo que eu fui condicionado a ser. Isso mesmo. É triste, mas é verdade. Triste não, né? Porque na verdade é exatamente isso. É o nosso material de trabalho. É exatamente isso que nos alavanca para uma condição melhor de libertação. De assumirmos mais a nossa autenticidade, e de autorresponsabilidade. E de autorresponsabilidade, porque só assumindo o conhecimento desses meus condicionamentos e trabalhando com eles é que eu me torno responsável por mim mesma. Né? Exato. Tá bom? Tchau, pessoal. Tchau. Tá.